A minha questão agora vai para o Dr. João Lucombo, que durante várias vezes o Presidente da República foi questionado sobre a possibilidade de negociar contra quem terá dilapidado o erário. E dou aqui um exemplo de Isabel dos Santos, que é das principais figuras atacadas pelo atual governo, e Isabel dos Santos diz mesmo ser alvo de perseguição política. Entretanto, João Lourenço, numa das suas entrevistas, terá dito mesmo que não se trata de perseguir filhos de A ou B, trata-se de procurar responsabilizar quem dilapidou o erário. Acha que deveria haver uma negociação entre o Estado angolano e figuras como Isabel dos Santos, que alega-se que terá feito, apesar dos desvios, investimentos em Angola diferente dos demais? Okay, muito grato pela questão. Dizer que o reconhecimento da PGR vem apenas dar razão a vários argumentos já apresentados pela sociedade civil e pelos partidos na oposição, que já na altura viam um modelo de combate à corrupção instituído pelo atual executivo. Era um modelo que de facto visava mais, em primeiro lugar, o combate às consequências em vez das causas. Esse é um dos primeiros aspectos que fez com que essa luta não levasse, ou melhor, não fosse alcançar os objetivos para os quais foram definidos. Portanto, enquanto que no país, nós, se olharmos pelo espectro da corrupção, nós vemos que a grande corrupção é aquela que de facto está enraizada nas instituições, até nos órgãos de soberania. E é lá onde ocorre essa grande corrupção. Por exemplo, nós podemos falar da corrupção ou de elementos afetos a atos de corrupção na própria presidência. Mas está a dizer que a corrupção institucional chega a ser maior ou mais importante do que a corrupção dos tipos de corrupção. A nossa corrupção, ou melhor, corrupção em Angola é sistemática. E desta, a grande corrupção, que é a maior, ela ocorre ao nível dos órgãos de soberania. Infelizmente, é praticada por aqueles que deviam defender o interesse soberano do Estado, que são os governantes. Por isso é que eu dizia que, olhando para as causas, uma das causas que facilita este tipo de corrupção é a centralização excessiva do poder de decisão. Ora, o governo angolano, depois do advento de paz, envolvidos 22 anos, ainda continua a negar, ou melhor, continua a negar a implementação das autarquias locais, que seria uma das formas de descentralizar o poder de decisão. Mas acha que só as autarquias podem resolver o problema de Angola? Não é? Porque o que acontece? Num território de mais de 1.246.000 km, ou melhor, e 700.000 km², haver apenas um homem a definir as políticas, a decidir em torno dos vários problemas que assolam as comunidades, eu penso que humanamente é impossível. As autarquias teriam facilitado a descentralização do poder de decisão e permitir com que o próprio cidadão participe na gestão da coisa pública e fiscalize. Ora, havendo essa concentração, dá asos a atos como a extorsão, suborno, enfim, atos não é, que fazem parte de corrupção. Para dizer que esse falhanço também, em parte, vai-se buscar, porque se olharmos pelo o valor, até aqui, desviados de forma ilícita dos cofres do Estado, que são mais de 100 mil milhões de dólares, e se olharmos por aquilo... De 500 mil milhões de dólares. Exato. E se olharmos por aquilo que o governo, nos esforços que tem vindo a fazer neste combate, arrecadou, que não passam de 17 mil milhões de dólares, então o fosso ainda é maior. Ora, o que é que se tem de fazer? Como dizia, temos que rebuscar as causas. E destas causas também temos que repensar a pequena corrupção, por exemplo, que ocorre na administração pública. Ela tem causas próprias. Para além da ambição humana, uma das causas fundamentais tem a ver com a pobreza. E a nossa pobreza hoje, infelizmente, ao nível do país, é causada por vários fatores. Hoje você encontra funcionários públicos assalariados, mas que vivem fazendo cálculos. Ora, o governo tende a entender que é preciso combater a pobreza com medidas salariais adequadas, que permitam com que os cidadãos, os funcionários públicos ou trabalhadores voltem a ter capacidade de compra. E isto terá um revés positivo até para a própria economia. Mas a minha questão, até o momento, não respondeu objetivamente a minha questão. A minha questão é, acha que o governo, inicialmente, para além desse pressuposto de combate à corrupção e, se calhar, afinar melhor
os modelos de combate ao fenómeno, deveria, nesta altura em que se faz, já se fez o repatriamento de capitais, repatriamento coercivo, tentou-se de várias formas, mas do dinheiro previsto para a recuperação, nem sequer 30% conseguiu-se chegar. Entretanto, a minha questão é a altura do governo começar a negociar com as entidades implicadas nesses crimes de combate à corrupção, não é? Para pelo menos reaver parte dos bens e evitar que essas pessoas sejam criminalmente responsabilizadas? Eu penso que essa ideia seria a mais louvável, porque já na altura a oposição, sobretudo, entendeu que para além da perspectiva de recuperação de ativos e, sobretudo, o encarceramento dos autores, era bom que, naqueles casos em que envolve milhões e milhões de dólares desviados, era bom que sentar com os autores, procurar encontrar um entendimento. E, como sabe, os dinheiros, quando são desviados, vão fazer parte do sistema financeiro e monetário de um outro país. A sua retirada cria força do ponto de vista econômico, cria desemprego e até desestabiliza as empresas. E nenhum país está de forma, diria eu, se calhar muito leve a aceitar uma medida como essa. Acaba-se por levar um processo longínquo, onde os autores, e até em muitos casos com a conveniência do respectivo Estado, acabam por depois relegar o processo para anos até ser esquecido. Ora, o nosso governo perdeu uma soberba oportunidade, porque se tivesse negociado com a Isabel dos Santos e com muitos outros envolvidos, que por sinal retiraram dos cofres do Estado milhões e milhões de dólares, penso que teríamos criado condições para que esse valor servisse para se investir no país, para criar mais emprego e, obviamente, estabilizar a nossa economia. Perdemos essa fase porque a luta de combate à corrupção, até um certo ponto, foi também levada a uma tendência de revancismo. Alguém que queria, de facto, fazer um revanche. Parece que havia alguém que fez mal ao outro, agora chegou a minha vez, pronto, também terei que fazer. Está a dizer então que o Presidente da República ou o seu governo se deixou levar por ânimos pessoais? Eu não disse isso. Para procurar resolver eu deixei entre linhas, não é? É para dizer que, pronto, infelizmente o Presidente da República perdeu essa soberba oportunidade, mas temos que sublinhar que... Esta soberana oportunidade. Exato. Temos que sublinhar que o combate à corrupção é uma responsabilidade de todos nós, porque a corrupção causa consigo inúmeras consequências para a economia do país e para as famílias. Por exemplo, uma boa parte dos dinheiros desviados ontem, que serviriam para, primeiro, a construção de escolas ou salas de aula, a melhoria da qualidade do ensino e dos serviços de saúde, mas que infelizmente esse dinheiro acabou por ser desviado para fins pessoais. Uma outra consequência que a corrupção de facto traz é que ela afugenta o investimento interno na economia, porque nenhum detentor... Exato, externo, melhor. Nenhum detentor de valores aceita investir num mercado onde, em primeiro lugar, os tribunais funcionam de forma debilitada, porque não há uma autonomia administrativa. O nosso poder judicial hoje ainda sente-se das amarras do poder político. E isto condiciona logo, porque uma economia trata-se com leis. Os contratos são celebrados na base legal. Ora, quem não consegue criar esse ambiente econômico ideal, acaba por perder inúmeros investimentos que seriam benéficos para o país. Sobre essa questão...